Muito boa tarde a todos. Numa operação realizada pela Polícia Civil do Ceará, 32 pessoas foram presas de uma só vez no mês de junho passado. Os policiais ocuparam uma residência localizada em Maracanaú, onde estaria ocorrendo uma reunião de uma célula do temido PCC. A reportagem você viu aqui no Rota 22 no mês passado, se não me engano foi no dia 24 de junho. Pois bem, a defesa de um dos presos impetrou um pedido de habeas corpus que foi negado pelo juiz de primeira instância. O advogado recorreu ao Tribunal de Justiça do Ceará. A segunda Câmara Criminal do TJ confirmou a decisão do juiz e também negou o habeas corpus. A informação está no site do tribunal. E aqui quero, neste momento, em nome da sociedade, agradecer a decisão da Justiça do Ceará. Agradecer. Quando há medidas em desfavor do cidadão, é nossa obrigação. É nossa obrigação denunciar. Quando há acertos, é um prazer divulgar. A justificativa da desembargadora Adelineide Viana é primorosa. Confirma a ação da polícia e derruba aquela velha afirmativa de que a polícia prende, a justiça solta. Dessa vez, isso não aconteceu. Veja o que disse a magistrada, abre aspas. Ele foi preso em flagrante durante suposta reunião do grupo criminoso conhecido como PCC, organizado com a presumida finalidade de planejar assaltos a instituições financeiras, além de crimes de tráfico e homicídios, tendo havido, inclusive, troca de tiros com a polícia, culminando a abordagem na apreensão de material ilícito, farto material ilícito, tais como munições, armas de fogo e entorpecentes. Fecha aspas. José Davi do Nascimento Oliveira vai, portanto, permanecer preso, como determina a honrosa Justiça do Ceará, que recebe os nossos aplausos e, com certeza, os agradecimentos de toda a sociedade. Agora são 17 horas e 34 minutos na Grande Fortaleza. Veja agora os destaques do programa de hoje. Polícia prende grupo que planejava fuga de detentos do presídio de Pacatuba. Armas de guerra seriam usadas no resgate. Os chefes dessa organização criminosa estão presos aqui no sistema penal e eles estavam aí de dentro do presídio arquitetando uma fuga. Então os integrantes, esses que foram presos hoje, nessa madrugada, passaram então a elaborar, fazer aí toda a atividade preparatória para o resgate, compraram armamento, compraram munição. Vocês podem ver aqui esse armamento, esse aqui é um fuzil 556, é uma arma de guerra. Rapaz, aqui no Ceará, meu amigo, aqui no Ceará, meu Deus do céu. Sem capacete em alta velocidade, jovem morre após colidir com ônibus na Granja Portugal. No cruzamento aqui da Vital Brasil com a rua Taubaté, que fica praticamente ali o local onde ele encontra-se ao solo, ele teria avançado a preferencial. Estava transitando na motocicleta, quando avançou, bateu na lateral do veículo, que infelizmente acabou causando todo esse estrago. O rapaz acabou não resistindo. Na Avenida Carneiro de Mendonça, outro acidente envolvendo um coletivo. Os pneus soltaram do veículo e atingiram o motociclista. Duas das rodas deste coletivo, que faz a linha do Henrique Jorge, da empresa Santa Cecília, sacaram do veículo, uma delas colidindo com o motociclista que estava fazendo no sentido contrário. Estava indo no sentido Parangaba, a Avenida João Pessoa, e pegou o rapaz de frente. A roda ainda encontra-se aqui mais à frente e o rapaz, infelizmente, teve uma lesão no pé, perdendo parte do dedo, que foi decepada. Ex-presidiário é executado no Mudubim. Ele responde a 2 homicídios, além de vários assaltos, totalizando uma ficha criminal com 10 registros. Informação de terceiros que se encontravam aqui, que não querem se identificar, é que ele se encontrava jogando sinuca, e chegou uma pessoa, um magro, com camisa clara. Ele conseguiu chamar a atenção dele até mais ou menos no meio da pista, e quando ele se aproximou dessa pessoa, essa pessoa efetuou 6 disparos contra ele. Incêndio em fábrica de algodão em Maracanaú deixa a vizinhança em pânico. O Corpo de Bombeiros, que já conseguiu amenizar a situação, eles continuam trabalhando, até porque o material, como você pode observar, o algodão, ele é altamente inflamável. Aí você vê a situação que ficou, a estrutura, Ícaro Brandão no detalhe, o telhado, parte do telhado ficou
destruído, como você pode observar. Por uma sociedade mais justa, mais pacífica, está no ar o Rota 22. Olha, eu estou realmente pasmo, boquiaberto, pasmo realmente com esses armamentos que foram apreendidos pela polícia, pelo delegado de polícia. Armamentos que pertenciam à quadrilha. Você viu aí na reportagem, na manchete, daqui a pouquinho você vai ver a reportagem. Armamentos de guerra para resgatar presos lá do presídio da Pacatuba, rapaz. A gente só via isso no Rio de Janeiro, em São Paulo, aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, aqui na região metropolitana de Fortaleza, quadrilhas que possuem armamento de guerra. Armamento de guerra. Se desse para mostrar novamente a imagem aí que nós colocamos durante a sonora do delegado, durante a matéria, a manchete. Armamento de guerra, meu amigo. Armamento de guerra. Fuzil utilizado em conflito armado. Fuzil utilizado em guerra. Meu Deus do céu. E aí a polícia combatendo esses bandidos com arma .40. É claro, aqui nós não estamos também defendendo que a polícia tem que andar aí com um fuzil também de maneira nenhuma. Esses aí são os presos, né? Três mulheres envolvidas também, segundo a polícia. A polícia não aponta o dedo sem investigação. Três mulheres, olha só o armamento. Olha só o armamento, meu amigo. Armamento de guerra. Isso aí foi apreendido com uma quadrilha que estava agindo na região metropolitana de Fortaleza. Eles pretendiam resgatar presos da penitenciária, o presídio de Pacatuba. De Pacatuba, rapaz. Impressionante. Deve haver alguma forma de evitar que esses armamentos pesados cheguem aqui. Esses armamentos não são fabricados no Brasil, não são fabricados aqui no Ceará. A gente não tem fábrica de arma dessa aí. Como é que essa arma chega aqui no Ceará? Como é que essa arma chega no Ceará? A falta de fiscalização onde está acontecendo. Será que a falta de fiscalização é nas nossas fronteiras? Fronteiras abertas? Por onde estão passando armamentos pesados como esse aí? Vem bater aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, meu amigo. Você já imaginou uma quadrilha assaltando banco no interior com armamento desse? Você já imaginou o perigo que as pessoas estão passando cada vez que esses bandos, esses novos cangaceiros, novo cangaço aí no interior, cada vez que eles usam armamentos desse tipo aí? Daqui a pouco você vai ver a matéria completa dessas prisões e apreensões super importantes feitas pela Polícia Civil no combate ao crime organizado, no combate a quadrilhas que possuem armamentos de guerra e agindo aqui no estado do Ceará. Ela foi presa ontem em Tianguá, na Serra da Ibiapaba, a cuidadora Helenilda Franklin de Souza, de 22 anos, que aparece em um vídeo espancando um adolescente de 17 anos, portador de paralisia cerebral. As imagens circularam em redes sociais na semana passada. Acompanhem. Após a divulgação do vídeo, a Polícia Civil de Tianguá instaurou o inquérito para investigar as agressões. Helenilda Franklin é essa que aparece nas imagens espancando o jovem. O caso aconteceu no município de Ubajara, a cerca de 300 quilômetros de Fortaleza. Os maus-tratos foram gravados por câmeras instaladas na casa da vítima, depois que o jovem começou a apresentar mudanças no comportamento. A mulher sufoca o adolescente com um pano, coloca o peso do corpo em cima dele, bate e agride de várias formas. A cuidadora se apresentou à delegacia, confessou as agressões, mas foi liberada. A prisão só ocorreu após o pedido de prisão preventiva. Como em Ubajara não existe cela feminina, Helenilda Franklin foi levada para a Delegacia Regional de Tianguá. De acordo com o delegado responsável pelo caso, o inquérito deve ser concluído ainda essa semana.
Olha, isso aí prova que para ser cuidador ou cuidadora não pode ser qualquer um. Não pode ser qualquer um. Tem que ter uma verdadeira ficha corrida da pessoa. Tem que ter boas referências. Tem que ter capacidade, tem que ter competência, tem que ter know-how. Know-how. Não é para qualquer um serviço como esse. Um trabalho digno, sublime como esse, cuidar de um adolescente com paralisia cerebral, cuidar de idoso, não é para qualquer um. Cuidar de criança não é para qualquer um. Tem que ser com pessoas especializadas. E uma indivíduo como essa daí, um mau elemento, porque essa mulher dessa aí, pelo amor de Deus, você é uma perversa. Não tem nem adjetivo para qualificar uma mulher como essa aí, é diabólica. Não sei como ela não matou a criança, porque é adolescente de 17 anos, mas com idade de criança. Com idade de criança, totalmente indefesa. No momento como ela colocou todo o corpo sobre a criança, sobre o adolescente, não sei como ela não matou o adolescente. Eu não sei como ela não matou o adolescente, meu Deus do céu. Você é uma assassina, rapaz. Ela devia responder, era por tentativa de homicídio. Não é maus tratos, não. Olha só, rapaz. Olha só a maneira. Olha aí, ó. Esse momento aí, meu amigo, como é que ela não matou? Como é que ela não matou? Se ela não matou, a intenção era matar. Ela deve responder, era por tentativa de homicídio. Não é maus tratos, não, isso aí. Ela queria matar a criança, rapaz. Queria matar a criança. Você é uma assassina. Você é uma assassina. Na manhã de hoje, o ex-delegado de Polícia Civil do Estado do Ceará, Delmiro Baturité Queiroz Zamenhof, foi preso em flagrante após tentar furtar produtos em um supermercado no Dionísio Torres. No Dionísio Torres, bairro nobre aqui de Fortaleza. Delmiro já foi preso outras vezes pelo mesmo crime. Uma doença, né, isso aí? Uma doença, né? Cleptomania chamada, né? Companhei, vamos lá. A prisão do ex-delegado Delmiro Baturité de Queiroz Zamenhof foi realizada por policiais militares após uma tentativa de furto a um supermercado na Avenida Tonho Salles, no bairro Dionísio Torres. Delmiro foi trazido aqui para o 2º Distrito Policial, no bairro Aldeota. De acordo com a polícia, o ex-delegado já responde a 8 infrações envolvendo crimes de furto e crime contra o patrimônio público. Após sair aqui do 2º DP, ele vai ser levado para a Delegacia Geral, onde ficará recolhido. Ontem à tarde, a Polícia Rodoviária Federal do Ceará apreendeu um revólver Taurus calibre 38 com 5 munições intactas e uma abordagem na BR-020 em Caridade. O condutor de uma motocicleta, um adolescente de 17 anos, foi apreendido e o passageiro, um jovem de 20 anos de idade, preso. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Canindé. Em setembro do ano passado, Francisca Dália de Souza estava a caminho de casa quando foi colhida por um carro no município de Santa Quitéria. Apesar da gravidade da colisão, o motorista não parou para socorrer a vítima, que estava grávida de 3 meses. O motorista foi detido, mas hoje está solto, enquanto a vítima ficou condenada a viver com as sequelas. As sequelas por conta do grave acidente que sofreu, pelo qual não recebeu qualquer ajuda do motorista atropelador. Felizmente, ela não perdeu o bebê, e hoje é uma criança saudável. Confira aí na reportagem de Brenda Albuquerque. Vamos lá. Imagine você sofrer um acidente, não ser culpado, ficar sem andar e ainda não receber qualquer tipo de auxílio por parte do culpado pelo acidente. Pois é, isso foi o que aconteceu com a Francisca Dália de Souza Pereira em setembro do ano passado. Ela sofreu um acidente em Santa Quitéria quando estava indo para um curso. O causador do acidente, Luiz Ricardo de Queiroz Ferreira, chegou a ser detido, pagou fiança, mas não deu qualquer tipo de auxílio a ela. Hoje, a Dália luta na justiça para que ele seja punido e arque com os custos que ela vem tendo por conta do acidente. Dália, como foi que tudo aconteceu? Dia 5 de setembro do ano passado, por volta de 8h30, eu vim para o meu curso. Quando, na subida de um alto, vinha esse carro na contramão, que eu tentei desviar dele, mas não consegui. Aí desci um pouco o aterro, quando ele bateu em mim e eu saí rolando, aí fiquei no chão. Aí os pessoal que vinha atrás prestaram socorro e ele simplesmente desceu, foi embora, quando mais na frente um reboque da CPRV pegou ele. Aí apreendeu, levou de prisão, levou para o Canindé, mas pagou fiança e não deu em nada. Você estava grávida no dia do acidente, né? Mas não chegou a acontecer nada com o bebê, não é? Não, graças a Deus não. Estava grávida ia fazer 3 meses. E ele estava embriagado? Ele estava altamente embriagado.
E aí, no caso, ele pagou fiança, né? Depois que ele foi solto, ele chegou a procurar por você para ajudar em alguma coisa? Não, ele não. Procurou um cunhado dele, que ele procurou para pagar a despesa da moto, que a moto era do meu irmão, não era minha. Quais são os custos que você tem depois desse acidente, Dália? Olha, com medicamento eu não tenho tanto. O mais é porque eu preciso de uma pessoa para ficar comigo e com o meu bebê, porque eu não tenho condições de cuidar dele. As minhas condições, eu não tenho como me locomover para pegar ele, para colocar no berço, para fazer a comida. Não tenho condições de andar. Eu ando de moleta, mas com dificuldade, já devido estar gravando a minha coluna e estou prejudicando a outra perna. Você chegou a passar 2 meses internada por conta desse acidente de moto, não foi? No José Frota. Fui para Santa Casa, da Santa Casa fui para o Regional, do Regional voltei para Santa Casa de novo. Aí, como eu estava com infecção gravíssima, não tinha como estar lá, me transferido para o JF, eu passei 2 meses internada. E aí, no caso, só depois de 2 meses é que você pode realmente ir atrás de pedir justiça. Você entrou na justiça, né? Já está rolando um processo contra o causador do acidente, né? Só que eu coloquei um advogado primeiro, ele não me dava nenhuma notícia. O segundo advogado que eu coloquei, por mais ou menos 1 mês, ele ligou para mim e me falou que eu não teria direito, porque eu já tinha demorado muito tempo para entrar na justiça e eu não teria direito a nada. Aí, no caso, essa cirurgia que você precisa fazer, não tem como você fazer particular também, porque o valor é muito alto, não é? Muito alto, muito alto. Não tem a mínima condições. Não tem. Quanto custa? 60 mil reais. Porque, na verdade, não é só uma cirurgia. Tem a cirurgia, vai pegar a cirurgia, aí eu vou usar os aparelhos, que durante o período do tratamento eu vou trocando os aparelhos. Então, resumindo em tudo, 60 mil reais. 60 mil reais e nada do culpado pelo acidente procurar você, dar algum auxílio, não é isso? Não. Segundo, quando eu estava no hospital, quem ligou foi a sogra dele. Mas só ligou simplesmente para perguntar se estava tudo bem e ok. Nunca se manifestou para me ajudar, procurar assim, chegar lá e dizer assim, tá precisando disso, vamos ajeitar e tudo. Passei 8 dias no corredor do JF com infecção altamente grave. Só fui para um leito devido à gravidez, que já estava no começo de aborto, já foi que conseguiram um leito para mim. Dani, inclusive você tem testemunhas que comprovam realmente, né, que o Luiz Ricardo é o culpado pelo acidente. Eu tenho várias pessoas que presenciaram o acidente, que viram ele sendo detido, que viram levando ele. Tenho vários testemunhos. Isso aí não é o problema, eu tenho certeza que não é. Qual o telefone que as pessoas podem entrar em contato para estar ajudando você? Um advogado que possa disponibilizar, ajudá-la? Qual o telefone que as pessoas podem entrar em contato? Quando eu moro no interior, eu vou dar o da minha mãe, que é mais fácil, que é o 9200-0456. DDD 88. Fica aí, então, o apelo para quem possa ajudar a Dália, né, nos custos com a cirurgia, ou algum advogado que possa se disponibilizar a ajudar a Dália a dar celeridade realmente nesse processo, já que ela está aí já desde o ano passado esperando por algum auxílio do culpado pelo acidente e até o momento nada foi resolvido. A orientação a essa senhora que está passando por esse momento difícil, se você puder ajudar, excelente, excelente. Mas olha, ela precisa da entrada do DPVAT, que é o seguro que cobre exatamente esses acidentes de trânsito para vítimas de acidentes de trânsito. Pode ser em qualquer lugar, pode ser o ciclista, o motociclista, o pedestre, o passageiro de ônibus. O passageiro de ônibus tem direito ao DPVAT. Por muito tempo passou aqui no intervalo do Rota, inclusive, uma propaganda comercial, uma publicidade do governo federal, ensinando e orientando as pessoas que o DPVAT é fácil e todo mundo tem acesso. Não precisa nem a intermediação de advogado. Só para você ter uma ideia, não precisa nem de advogado, não precisa. Vai à delegacia com o boletim de ocorrência do acidente. No caso da senhora aí, já está o processo na justiça, quer dizer, já está comprovado realmente que ela foi vítima. Por que precisa o boletim de ocorrência na delegacia? Por que precisa de documentação? Para comprovar que houve um acidente, que a pessoa foi vítima realmente de acidente, porque o DPVAT também já foi alvo de fraudes. Portanto, já tem aí toda a documentação da justiça, a comprovação do acidente, documentação de que precisa disso aí, dá entrada no DPVAT.
dá a entrada, vai na delegacia ou com a documentação, vai junto ao correio. Junto aos correios, lá o agente do correio vai dizer todas as documentações que a pessoa precisa para dar entrada no DPVAT. É só isso, só isso. Agora, eu não sei quanto à questão do tempo, porque isso já foi o ano passado, não sei. Isso aí tem que se informar junto aos correios, porque a pessoa, de praxe, a pessoa dá logo entrada no DPVAT, logo no mês que aconteceu, logo de imediato que aconteceu o acidente. Como ela procurou outros meios, aí eu não sei, tem que se informar. Mas olha, fica a orientação. Você sofreu acidente, qualquer que seja o acidente de trânsito, seja o motociclista, seja o ciclista, o pedestre, dê entrada no DPVAT. É um direito seu, é um direito seu. O dinheiro que é próprio do DPVAT, que vai pagar o seu seguro, vai pagar o seu tratamento, às vezes a morte do parente, vai indenizar a família com a morte do parente, é um dinheiro nosso, dos nossos impostos. Está lá previsto, quando você paga aqueles impostos referentes ao carro que você possui, está tudo lá. É o dinheiro que a gente paga através dos impostos. Portanto, você tem direito. Qualquer pessoa vítima de acidente de trânsito tem direito ao DPVAT e é fácil da entrada. Não entendeu, não? Vá na agência dos Correios, pegue todas as informações. O pessoal dos Correios dá todas as informações sobre o DPVAT, como é simples você dar entrada no DPVAT. Nem precisa de advogado. O projeto Audiência de Custódia, lançado pelo Conselho Nacional de Justiça, acaba de completar 1 ano de funcionamento no Ceará. A parceria com o Ministério da Justiça permite a rápida apresentação do preso a um juiz. Além de dar celeridade aos processos, as audiências de custódia são uma forma de desafogar as unidades prisionais e as delegacias. Esse é um lado. Tem um outro lado também que precisa falar. Os erros que estão sendo cometidos aí, ainda ontem, foi antes de ontem, você viu com a matéria de um sujeito que foi preso, né, estava assaltando e havia sido liberado numa audiência de custódia. Havia sido liberado numa audiência de custódia. Então, tem que ter muito cuidado. Não é só essa coisa de desafogar as unidades prisionais. Está corretíssimo isso. O déficit de falta de vagas, a falta de vagas é muito alto. Chega a 100% no Ceará. Mas não pode tirar o problema do Estado e jogar para a sociedade o problema. Assim, liberando todo mundo. Não pode. Tem que ter um critério. Tem que ter um critério. Bom, vamos ver aí a matéria. Vamos lá. A audiência é realizada em cerca de 20 minutos. Além do juiz, participaram um promotor, um defensor público e um escrivão. Durante a custódia, os presos têm a oportunidade de apresentar as defesas. O objetivo desse tipo de audiência é dar rapidez no andamento dos casos de prisões em flagrante. A autoridade policial comunica a prisão em flagrante ao juiz, tem 24 horas para comunicar, e o juiz, a partir da comunicação da prisão em flagrante, tem 24 horas para realizar a audiência de custódia e decidir sobre a prisão. Um dos efeitos, dos resultados positivos da audiência de custódia é exatamente a redução significativa no contingente de presos, tanto nas unidades prisionais quanto nas delegacias, em face da eliminação das prisões desnecessárias. Desta sala sai a decisão do juiz. Dependendo da forma como o delito foi cometido, o autuado pode receber uma medida cautelar ou ter a prisão em flagrante confirmada. A prisão em flagrante ela pode ser transformada em prisão preventiva, Aí ele fica preso. Ou então o juiz concede a liberdade provisória, mas submete a determinadas medidas cautelares. Quais são essas medidas cautelares? Pagamento de fiança, apresentação mensal na Central de Alternativas Penais, o monitoramento eletrônico, a tornozeleira também é uma das medidas cautelares, e essa central ela faz o acompanhamento do cumprimento dessas medidas cautelares. São realizadas, em média, 40 audiências de custódia por dia. De acordo com a juíza titular da vara, em 1 ano, foram proferidas 6.518 decisões. 3.706 réus tiveram a prisão decretada. 2.812 obtiveram liberdade por relaxamento de prisão, alvará de soltura ou por medidas cautelares. Mas, em alguns casos, o preso se torna reincidente. O juiz é comunicado imediatamente. E aí ele poderá decretar a prisão preventiva daquele beneficiado que descumpriu uma medida cautelar. O juiz, ele examina caso a caso, E, em regra, eles consideram algumas circunstâncias para conceder ou não a liberdade provisória. Essas circunstâncias seriam os antecedentes criminais,
a primariedade, a gravidade daquele crime que está sendo atribuído ao autuado, né? O descumprimento de alguma medida cautelar anteriormente imposta, mandado de prisão em aberto, dependendo ainda de cumprimento, né? Crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a vítima. São situações em que o juiz leva em consideração, em regra, para decidir sobre a liberdade ou a prisão preventiva do autuado. Muito bem, esses são os critérios, esses são os requisitos em que o juiz presta atenção, o juiz toma toda a observação para fazer ou não liberação do preso ou do acusado na audiência de custódia. E um deles é a reincidência. Esses presos que nós mostramos aqui, em que foram liberados em audiência de custódia, né, e depois voltaram para o crime, o juiz é comunicado e certamente o nome dele fica lá. Se ele for preso, vai ser preso novamente. Se for preso e passar pela audiência de custódia, certeza, bom senso diz que ele não deve ser liberado. Ou seja, a justiça não pode mais confiar nele. Ele não merece mais a confiança. Perdeu a confiança que a justiça depositou nele quando o liberou. Quando uma audiência de custódia disse que ele não era perigoso, que ele podia conviver socialmente com as pessoas. Provou que não pode, vai voltar para a cadeia. Vai voltar para a cadeia. Concordo com a audiência de custódia, desde que todos esses critérios, a doutora Marlúcia falou, a desembargadora, todos esses critérios sejam obedecidos. Olha, começou a contagem regressiva para o desligamento do sinal analógico de TV no Brasil. A TV digital já é uma realidade. Se a sua TV é analógica, dá uma olhada nessa matéria. Vamos lá. Olá, eu sou Carielle Arruda e a partir de agora estaremos juntos para falar sobre TV digital. Desde o dia 31 de julho, você deve ter percebido uma mudança no formato de exibição na sua TV. São essas barrinhas pretas aqui que estão aí justamente para dar espaço a esse azinho que você em casa já deve ter percebido. Essa mudança se deve a uma determinação do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e Anatel. E é uma determinação válida para todas as emissoras de TV. O objetivo é para que você perceba que o seu sinal ainda é analógico e que existe uma contagem regressiva para o seu desligamento. Então, se você ainda vê esse azinho, você tem até o dia 26 de julho do ano que vem para mudar para o digital. E acredite, você vai amar. A imagem e o som da TV digital é muito melhor. Mas aí você se pergunta, eu preciso de uma TV nova para receber o sinal digital? É claro que não. Essa TV antiga de tubo que você tem em casa pode sim receber o sinal digital. Basta se adaptar, ter um conversor digital, uma antena UHF e pronto. Mas se você tem uma TV moderna com o receptor digital incluso, basta ligar e aproveitar. O que já era bom ficou ótimo. E o melhor, de graça. Somos a TV Diário Digital. Muito bem, agora 17 horas, já são 18 horas, já são 6 horas, 17 horas e 59 minutos, 18 horas, 1 minuto à noite, início de noite desta quinta-feira. Vamos ver como é que está o trânsito ao vivo, vamos lá, vamos ver como é que está o trânsito. Essa é a avenida, é ali em frente ao Castelão, é isso? Ou é a Bezerra de Menezes? É a Bezerra de Menezes, né? É a Bezerra de Menezes, Avenida Bezerra de Menezes, trânsito tranquilo na Bezerra de Menezes. Os ônibus aí na Bezerra de Menezes, eles circulam na parte interna da avenida, na parte externa é o fluxo de automóveis, aí a Bezerra de Menezes, trânsito fluindo normalmente, né? Muito tranquilo na Bezerra de Menezes, aí você vê a ciclofaixa, o pessoal aí aproveitando o momento aí desse início de noite, bicicleta aí é muito legal, a Bezerra de Menezes, por quê? Porque dá segurança, né? Você vê que a distância muito grande, isso oferece segurança aos ciclistas. Vamos ver outro ponto de Fortaleza, vamos lá. Essa é, bom, é o Castelão, né? O sinal está cortando porque a nossa, tá congelando porque nosso sinal está cortando lá para cá. Mas aí é o Castelão que está tentando mostrar para você. Vamos ver outro ponto. Vamos ver outro ponto aqui de Fortaleza. A gente consegue ver outro ponto de Fortaleza. Opa, vamos ver. Vamos ver se a gente consegue ver outro ponto. Outra câmera. Outra câmera, isso. Essa é a Dom Luiz, né? Essa é a Dom Luiz, trânsito fluindo normalmente na Avenida Dom Luiz. Trânsito fluindo normalmente na Avenida Dom Luiz, isso.
Legal demais a gente ver o trânsito fluindo, legal demais é ver mobilidade urbana. Fortaleza aí ganha milhares de carros todos os meses, e é preciso realmente ter obras e mais obras para dar fluidez no trânsito. Agora são 6h03 na Grande Fortaleza, noite bonita de quinta-feira e você com a gente. Muito obrigado pela audiência. Vai ver daqui a pouquinho aqui no Rota. Em Maracanã, um incêndio em fábrica de algodão leva pânico a moradores e mais. Polícia prende grupo que planejava a fuga de detentos do presídio de Pacatuba. Olha, chama a atenção as armas de grosso calibre, armamento de guerra que foi apreendido aqui no Ceará, que foi apreendido pela Polícia Civil aqui no Ceará, lá em Pacatuba. Inspetores do 30º Distrito Policial estavam investigando um grupo especializado em roubos a carros, quando descobriram um plano do bando para resgatar 2 chefes de quadrilha que se encontravam presos na CPPL de Pacatuba. Os bandidos estavam com armamento de uso exclusivo das Forças Armadas brasileiras. Armamentos exclusivos das Forças Armadas brasileiras estavam em mãos criminosas aqui no Ceará. Eu pergunto, a gente pergunta, você pergunta, como é que eles conseguem esses armamentos? Como eles conseguem esses armamentos? De que maneira esses armamentos chegam até eles? Onde está a fiscalização? Cadê a fiscalização? Armamento capaz de derrubar um helicóptero de pequeno porte. Quer dizer, armamento antiaéreo, né? Antiaéreo. O resgate iria ocorrer na madrugada, nessa madrugada. A polícia agiu rápido e você vai ver aí armamento de grosso calibre. Se a polícia não tivesse conseguido abortar isso aí, frustrar essa ação criminosa, com certeza teria havido derramamento de sangue pelo alto poder de fogo dos armamentos. Fuzis, armamentos, não é pela Polícia Estadual não, armamento exclusivo das polícias estaduais não, das Forças Armadas. Só as Forças Armadas têm autorização legal para usar esse tipo de armamento que você vai ver. Acompanhe comigo, vamos lá. Sobre a mesa do delegado, este armamento pesado. A gente observa aqui que existem um fuzil 5.56, uma carabina .40, uma carabina 9mm, 3 escopetas calibre 12, munições, pistolas. Todo esse material foi apreendido com uma quadrilha. Quadrilha esta especializada em roubos de veículos. A polícia, a princípio, estaria investigando esta quadrilha nos roubos desses automóveis, quando a polícia se deparou com uma outra informação de que eles, os integrantes da quadrilha, estariam planejando um resgate em um dos presídios aqui do estado do Ceará. A polícia reuniu a imprensa e, através de uma coletiva, vai ser passados maiores detalhes a partir de agora dessas prisões e apreensões. Nós descobrimos essa organização criminosa que a sua atividade principal era exatamente essa: receptar veículos roubados, fazer a sua clonagem, fazer a remarcação do chassi e depois reinseri-los no mercado. Basicamente, os compradores dos veículos sabiam que esses veículos eram provenientes de crimes, mas durante essas investigações nós descobrimos aí um plano de fuga. Percebemos que os chefes dessa organização criminosa estão presos aqui no sistema penal e eles estavam aí de dentro do presídio arquitetando uma fuga. Então os integrantes, esses que foram presos hoje, nessa madrugada, passaram então a elaborar, fazer aí toda a atividade preparatória para o resgate, compraram armamento, compraram munição. Vocês podem ver aqui esse armamento. Esse aqui é um fuzil 5.56, é uma arma de guerra, uma arma comumente usada também por criminosos para praticar assaltos a carros fortes e a bancos, uma arma extremamente potente. Aqui nós vemos carabina .40, carabina 9mm, espingardas calibre 12 e também pistola
Aqui nós temos os carregadores e um vasto aqui, vasta munição para todas as armas. Então, eles estavam bem preparados, né, para tentar esse resgate. Então, nós nos antecipamos, descobrimos aí durante as investigações, começamos a monitorar alguns integrantes da organização criminosa e descobrimos o local, a casa que seria usada para o esconderijo, né? A casa em que eles iriam se esconder depois da fuga. Então nós fizemos uma incursão aí nessa residência e lá encontramos 3 pessoas. Essas 3 pessoas, né, encontramos lá nessa residência o Iranildo Coelho, que ele tem 44 anos de idade, ele já é condenado, ele tem uma condenação de 57 anos e estava há 3 anos foragido aqui do estado do Ceará. Ele é foragido aqui da Justiça. Encontramos também o Ismário, o Anderson Fernandes e a Lídia da Silva. Esses 3 estavam lá na residência, nessa residência que seria usada aí como esconderijo, e eles estavam lá dando todo o apoio, eles estavam lá preparando o local para a chegada deles. Também prendemos o Rainer e o Antônio Santos. Esses 2, na organização criminosa, eles têm aí a responsabilidade de conseguir veículos, cloná-los e depois vendê-los, né? Então eles fazem aí a movimentação financeira dessa quadrilha. Nós não temos conhecimento de ligação dessa quadrilha com o tráfico de drogas propriamente dito. Não temos nesse primeiro momento. Sabemos que um deles já responde por tráfico de drogas. Mas até então, durante as investigações, só verificamos a atividade principal, o roubo e a receptação de veículos roubados. Depois de conseguirmos chegar aí nessa residência que ficava a 800 metros do presídio, né, era muito próximo, inclusive eles fizeram ali, os policiais civis daqui do 30º Distrito, verificaram que eles fizeram até um caminho que deveria ser percorrido pelos fugitivos após aí a fuga. Então eles já tinham preparado todo o terreno ali para que eles chegassem na casa. Verificamos aqui, ó, que eles tinham rádios comunicadores, né? Eles estavam todo o tempo se comunicando com o pessoal lá de dentro, então eles estavam muito bem organizados. Depois que nós conseguimos aí botar as mãos nesses 3, nós chegamos então a esse armamento que estava escondido, né, na casa da mulher de um dos chefes da quadrilha. Lá no local nós encontramos todo esse arsenal, o fuzil, a munição, tudo isso daqui que vocês estão vendo, nós encontramos na casa dessa mulher, que é a Jéssica Maria Matias, que ela é esposa de um dos chefes da quadrilha, né? Então todos foram presos em flagrante, principalmente por integrar a organização criminosa. Ela, a Jéssica, foi presa também, foi indiciada por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, na modalidade ter em depósito, né? Os demais foram também indiciados por remarcação, né, de chassi, adulteração e remarcação de sinal identificador de veículo, receptação, né, e também nós estamos verificando aí todo o alcance dessa organização para também conseguir responsabilizá-los aí por todos os crimes praticados, né? Todos estamos também verificando se eles têm participação nos roubos desses veículos que foram apreendidos, né? Apreendemos 3 veículos roubados, uma caminhonete Hilux, um Chevrolet Onix e também um Peugeot 308. Já sabemos que eles são roubados, agora vamos identificar aí os proprietários e também verificar se eles tiveram participação, né? Se os presos agora nessa operação tiveram participação também nos roubos. Um trabalho aí realizado, daqui a pouquinho, JM, daqui a pouquinho. Muito bom trabalho aí realizado pelo Dr. Márcio Gutierrez, que é exatamente o delegado, Dr. Márcio, delegado titular do 30º Distrito Policial. Muito bom trabalho, conseguiu botar toda a quadrilha na cadeia, apreensões importantíssimas, armas de grosso calibre apreendidas. Isso pode significar mais segurança para a população, principalmente a população do interior, que convive aí com
o chamado novo cangaço, esses roubos a bancos no interior que explodem as agências e agem as quadrilhas, os bandos agem sempre com muita violência e com esse tipo de armamento aí de grosso calibre, muito bom. Eu fico imaginando aqui, se a nossa polícia, a Polícia Civil do Ceará, estou falando especificamente da Polícia Civil, sem tocar na Polícia Militar, porque é obrigação da Polícia Judiciária as investigações, são obrigação delas as investigações. Então, se a Polícia do Ceará, a Polícia Civil do Ceará tivesse as condições realmente de trabalhar, um efetivo à altura da demanda, meu amigo, era muito bandido na cadeia, era muito armamento apreendido, era muita droga apreendida. Porque, olha, o delegado fez esse excelente trabalho aí, doutor Márcio, fez esse excelente trabalho aí, mesmo tendo uma delegacia complicada, que é o 30º Distrito, mesmo tendo uma delegacia superlotada de presos, que é o 30º Distrito também. Olha só o verdadeiro arsenal de guerra apreendido pelo doutor Márcio e os seus inspetores de polícia. Os inspetores são figuras fundamentais nas investigações, fundamentais. Todo esse armamento de guerra aí foi apreendido pelo doutor Márcio e pela equipe dele, apesar das dificuldades. Você está vendo aí é o Leab Monteiro. Apesar das dificuldades, porque passa a Polícia Civil. Os delegados de Polícia Civil têm muitas dificuldades. Por quê? Porque não trabalham nas condições ideais. Trabalham cuidando de preso, é preso dando trabalho, é preso adoecendo, é pegando alvará de preso, é indo deixar preso no fórum, pegar preso para audiência. É isso que não é a função dele aí, doutor Márcio. Esse aí é o delegado titular do 30º Distrito Policial. Está de parabéns ele e toda a equipe. Por quê? Porque é um trabalho realizado com sucesso, com êxito, apesar de todas as dificuldades do que passa a Polícia Civil. Muito legal isso. Imagine se a Polícia Civil tivesse realmente um efetivo à altura da demanda que é exigida dela, a demanda de investigação criminal. Imagine o número de prisões, o número de apreensões que nós teríamos todos os dias aqui no Ceará. As principais informações sobre o trânsito na capital cearense. As notícias de última hora você acompanha agora no Giro pelas Ruas, direto do estúdio 4 da TV Diário. Conosco, Denis Medeiros. Boa noite, Denis. Olá, Marcos Lima. Boa noite para você. Começa hoje às 8h30 da noite a 14ª edição da Mostra Brasileira de Teatro Transcendental em Fortaleza e vai ser no Teatro Via Sul. Serão 6 espetáculos teatrais abertos ao público. A organização do evento sugere que o público troque o ingresso por alimentos não perecíveis em quiosques montados no Shopping Aldeota, Benfica, Via Sul e no Not Shop. A mostra, que é promovida pela Associação Estação da Luz, termina no próximo domingo. E agora nós vamos falar de trânsito. Imagens ao vivo da Avenida Washington Soares. Como você pode perceber, do lado direito, os carros estão parados por conta do tempo de sinal, mas não há nenhum tipo de congestionamento na Washington Soares. Agora, imagens da Avenida Guanabi, perto da rotatória, que dá acesso ao bairro de Fátima. E como você pode perceber, não há nenhum tipo de trânsito pesado aí na região. E para finalizar, imagens da Avenida Beira-Mar, um ponto turístico de Fortaleza, muita gente caminhando no calçadão e também o trânsito flui normalmente na Avenida Beira-Mar. O campus de Cedro e Crateús do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará estão selecionando professores substitutos. As inscrições vão até o dia 30 de agosto. A remuneração é a partir de R$ 2.814 e a carga horária é de 40 horas semanais. Para concorrer à vaga, é necessário ter concluído o curso de licenciatura em Pedagogia. O Giro pelas Ruas termina aqui, agora é com você. Boa noite, até amanhã. Marcos Lima. Ok, Denis, obrigado pela sua participação, por suas informações. Susto para os moradores da rua 24 de maio, lá em Maracanaú, não é aqui de Fortaleza no centro não, lá em Maracanaú. Uma fábrica de algodão foi tomada pelas chamas, ameaçando os prédios vizinhos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e os detalhes você acompanha agora comigo na reportagem de Paulo Sadar. Vamos lá. Olha a movimentação do Corpo de Bombeiros, nós estamos aqui em Cidade Nova, Maracanaú, na rua 24 de maio. Como você observa, a grande movimentação, o incêndio a esta fábrica de algodão teve início por volta das 2h30 da tarde.
e o Corpo de Bombeiros, que já conseguiu amenizar a situação, eles continuam trabalhando, até porque o material, como você pode observar, o algodão, ele é altamente inflamável. Aí você vê a situação que ficou, a estrutura, Ícaro Brandão no detalhe, o telhado, parte do telhado ficou destruído, como você pode observar. As viaturas do Corpo de Bombeiros, vários caminhões foram acionados aqui para o local, até outros caminhões com reservatório de água para poder preencher os outros que a água acabou. Então, outros caminhões foram acionados aqui para o local, a ambulância também do Corpo de Bombeiros teve que ser chamada, mas felizmente ninguém ferido, ninguém saiu com nenhuma queimadura, apenas danos materiais, como você pode observar. Vários homens do Corpo de Bombeiros, a rua aqui, até a rua 31 de março, ela está interditada. Essa fábrica aqui ao lado, que a gente pode observar, ela não sofreu nenhum dano por conta desse incêndio. Essa é uma das maiores preocupações do Corpo de Bombeiros, que o fogo se espalhe. Mas a gente estava conversando com alguns representantes do Corpo de Bombeiros, eles disseram que por conta desse material ser um algodão bem prensado, pode ser que exista ainda focos de incêndio dentro do algodão. Por isso que é um trabalho longo, é um trabalho demorado de conseguir contornar toda essa situação. Desde 2h30 da tarde que o Corpo de Bombeiros está executando esse trabalho, mais de 3h30 de trabalho, como você pode observar. Volto a dizer, aqui é uma fábrica de algodão, ninguém saiu ferido. Mas aqui com o Tenente Coronel Jefferson, que está à frente dessa operação. Tenente, como foi que vocês receberam essa ocorrência? Comumente, né, como é de praxe, a ocorrência entrou via CIOPS e de imediato nós fomos acionados. Estamos aqui com 5 guarnições, Maracanaú e José Walter, que são as guarnições mais próximas para atender a ocorrência, mas também em virtude da dimensão nós acionamos também o Conjunto Ceará e também uma guarnição, Maracanaú, José Walter, Conjunto Ceará e uma viatura também do quartel central, que é um tanque também para prestar esse apoio de abastecimento das viaturas. Nós também estamos com o salvamento, que é uma equipe mais especializada para verificar se existia vítimas ou não no local, o que a gente verificou que não existe. Então nós estamos fazendo um trabalho de remoção do material que está queimando, evitando que surja de novo a ignição do incêndio, novos focos, para que nós possamos liberar a edificação para os trabalhos periciais e quem sabe amanhã também nós possamos fazer um acompanhamento de um trabalho realizado com empilhadeiras, que é um trabalho mais pesado, retirada desse material com o apoio do Corpo de Bombeiros. Muito bom, trabalho do Corpo de Bombeiros. Veja nos próximos blocos do Rota 22. O motociclista perde parte do dedo após ser atingido por pneu de ônibus. O caso aconteceu na Avenida Carneiro Mendonça e mais. Jovem morre após colidir ônibus na Granja Portugal. Colidiu com ônibus na Granja Portugal, periferia de Fortaleza, e acabou morrendo. Mais uma morte no trânsito. Daqui a pouquinho todos os detalhes. Aguarde. No cruzamento aqui da Vital Brasil com a rua Taubaté, que fica praticamente ali o local onde ele encontra-se ao solo, ele teria avançado a preferencial. Estava transitando na motocicleta, quando avançou, bateu na lateral do veículo, que infelizmente acabou causando todo esse estrago. O rapaz acabou não resistindo. Morreu hoje em Fortaleza o radialista e advogado Irazer Gadelha. Irazer Gadelha teve um infarto no prédio da Federação Cearense de Futebol, onde trabalhava como assessor jurídico. Irazer Gadelha foi, por muitos anos, apresentador do telejornal da TV Verdes Mares, a nossa co-irmã aqui, a TV Verdes Mares do Canal 10. Irazer trabalhou muito tempo lá, trabalhou em diversas emissoras de rádio também e brilhou realmente na televisão. Morreu hoje de infarto e aqui os nossos sentimentos, nossos pêsames a toda a família aí, os amigos, Irazer Gadelha. Na noite desta quarta-feira, acidente fatal na Granja Portugal. Um jovem que havia acabado de sair da igreja trafegava de moto sem usar capacete e, segundo testemunhas, em alta velocidade. Você imagina um jovem, uma pessoa qualquer, num veículo de 2 rodas apenas, em alta velocidade e sem uso dos equipamentos de segurança. Muitas das vezes, em que motociclistas desenvolvem em alta velocidade, nem mesmo o capacete consegue proteger-lhe a vida. Nem mesmo o capacete. Acabou colidindo no lateral de um ônibus e morreu na hora. E não usava capacete. Acompanhe comigo a reportagem de Paulo Pontes.
A gente chega aqui agora na rua Vital Brasil, na Granja Portugal, onde infelizmente mais uma pessoa acaba de se envolver em um acidente, um motociclista. Olha só, a senhora acaba de chegar aqui chorando bastante, com certeza parente da vítima, né? A informação é que o rapaz que estava conduzindo a motocicleta, ele veio a óbito, teria colidido com outro veículo que estava transitando aqui pela Granja Portugal. Foi colisão com um ônibus? Como foi a situação aí? Foi com o ônibus. O ônibus se encontra ali mais na frente, né? Aham. O rapaz mora aqui próximo? Mora. Como é o nome dele? É Joel. A gente conhece ele como Joel. Aproximadamente quantos anos? Eu acho que uns 20 anos. Ele chegou a relatar como foi a situação? Não, por enquanto não. Ele disse que ele colidiu com um coletivo lá. Foi. Aí, a gente conversou com um cidadão aqui, ó, a senhora ali chorando bastante, né? Tem um cidadão ali também, além do isolamento, chorando. É um pesar muito grande, né, para a família, que infelizmente tem mais uma, né, perda dessa maneira tão trágica, né, que é exatamente a questão da violência no trânsito. O ônibus encontra-se ali mais à frente, né, além do local onde as viaturas da Polícia Militar estão aqui realizando o procedimento, né, no caso, fizeram o isolamento da área, aguardando a chegada da perícia, né, para que possa realizar o trabalho, traçar a dinâmica com relação a este acidente que acabou tirando a vida de mais um motociclista, né, mediante a violência no trânsito. Mais uma situação em que um veículo, um ônibus, vem a colidir, né, mediante um acidente aqui na nossa capital, né. O rapaz dessa vez, infelizmente, acabou passando por essa situação bastante grave, né, e acabou falecendo, né. O cidadão aqui ainda chorando bastante, né. A gente vai tentar se aproximar aqui para conversar com algumas pessoas. O rapaz encontra-se em óbito ali, mais à frente a gente percebe que o SAMU já veio aqui nesse local e fez a constatação do óbito. O rapaz identificado apenas como Joel, de aproximadamente 25 anos de idade, que era morador mesmo aqui da Granja Portugal. Olha só, a senhora aqui, ó, passou mal. Aquela mulher que passou pela gente correndo e chorando bastante, acabou de passar mal, e alguns familiares, amigos, tendo que, né, prestar o socorro a essa senhora que infelizmente não suportou ver o parente, né, a pessoa querida, o ente próximo, né, nessa situação, né. Realmente não é fácil a pessoa estar em casa e de repente receber uma notícia como essa, né, que um parente acabou sendo morto após um acidente de trânsito, né. As pessoas aqui ainda não relataram exatamente como aconteceu, mas é lamentável esse tipo de situação. Ali mais à frente a gente já percebe o ônibus que acabou se envolvendo nessa situação. Nós conseguimos também um detalhe da dinâmica do ocorrido, de que o rapaz, o Joel, ele é morador aqui mesmo da Granja Portugal, e no cruzamento aqui da Vital Brasil com a rua Taubaté, que fica praticamente ali o local onde ele encontra-se ao solo, ele teria avançado a preferencial, estava transitando na motocicleta, quando avançou, bateu na lateral do veículo, que infelizmente acabou causando todo esse estrago, né? O rapaz acabou não resistindo e falecendo. Nos informou inclusive que a lateral estava danificada, aqui próximo à porta do carro, né? Acredito que seja do lado esquerdo, né? O rapaz estava transitando sozinho, o motorista da empresa, ele estava passando aqui pela Vital Brasil, quando o rapaz na motocicleta, o Joel, acabou avançando a preferencial, colidindo aqui bem na porta da entrada do ônibus, onde infelizmente o mesmo acabou vindo a óbito. O Joel, ele tinha apenas 22 anos de idade, pela informação que recebemos de algumas pessoas conhecidas do mesmo, era evangélico, trabalhador, estava saindo inclusive da igreja, pelo que nos foi relatado. Estava saindo da igreja e, por conta da própria imprudência, que ele estava vindo em alta velocidade, segundo algumas testemunhas, mas o trabalho da perícia será realizado e poderá determinar de fato a velocidade no qual ele estava transitando, né, e acabou colidindo aqui na parte lateral direita do ônibus, bem na entrada, na porta aqui da subida do veículo, deixando também algumas marcas aqui bem próximo ao pneu dianteiro do lado direito, né. Infelizmente é mais uma vida ceifada mediante a imprudência no trânsito. Aqui nós conseguimos realmente o detalhe de que ele estava saindo da igreja, bem no cruzamento da Vital Brasil com a Taubaté. Ele avançou a preferencial e não estava utilizando o equipamento de segurança, no caso, o capacete, o que realmente seria determinante num acidente grave e poderia ser a diferença entre a vida e a morte. Ali mais à frente, ó, as viaturas da Polícia Militar que ainda encontram-se aqui no local, resguardando a área onde o acidente aconteceu, aguardando a chegada da perícia, até mesmo para que, né, evite alguma descaracterização do local onde tudo aconteceu, para que o trabalho da perícia possa ser concluído de forma precisa. Ali mais à frente é o cruzamento no qual ele acabou fazendo essa
avançando a preferencial, porque a preferencial é de quem vem aqui na Vital Brasil. O rapaz avançou ali no cruzamento com a rua Taubaté, acabou colidindo na lateral, como a gente pôde perceber ali no detalhe da imagem, na parte lateral direita do ônibus que ficou danificada. O condutor do veículo teve que ser levado para o 12º Distrito Policial, onde está prestando esclarecimentos. Foi levado por uma viatura da Polícia Militar que estava aqui no local, que foi acionada por ele mesmo, porque estava correndo risco, né? As pessoas, quando chegaram aqui no local, quiseram agredir o condutor do carro, né? O condutor do ônibus dessa empresa particular que faz fretes, né? E acabou passando também por essa dificuldade, porque houve uma questão de ele ter sido ameaçado, né? Inclusive tentaram agredir o rapaz, ele teve que ser retirado daqui às pressas, né, pela Polícia Militar, foi encaminhado para o 12º Distrito Policial, onde lá está prestando esclarecimentos com relação a este acidente que infelizmente acabou ceifando a vida do rapaz, identificado apenas como Joel, de apenas 22 anos de idade, estava saindo da igreja, infelizmente acabou, né, se envolvendo nessa situação após não perceber ou de forma imprudente ter avançado aqui a preferencial no cruzamento da rua Taubaté com a Vital Brasil. E daqui a pouco você vai ver um outro acidente, também envolvendo motocicleta. Os motociclistas continuam como as principais vítimas atendidas, vítimas de trânsito atendidas lá no IJF Centro. As principais vítimas. E acidente de trânsito geralmente tem gravidade. Você vê daqui a pouquinho, rapaz que perdeu parte do dedo e decepada num acidente. O que é isso? Falta do uso de calçado apropriado. Tem gente que pilota uma motocicleta descalço, sem nada nos pés. Outros pilotam com havaianas, sandálias havaianas. Outros pilotam com essas sandálias de rabicho, coisa que não protege os pés. Tem que colocar botas, tem que colocar calçados que protejam os pés no caso de acidente. É muito fácil perder um dedo no acidente. Eu conversava com um dos médicos do JF e eles diziam: Marcos, se as pessoas soubessem o quanto chega aqui motociclistas que perdem dedos dos pés, perdem parte dos pés, às vezes até o pé inteiro, decepado no acidente. É enorme a quantidade de motociclistas que perdem os pés em acidentes, que a gente não noticia aqui. Não dá para noticiar. É enorme, por quê? Falta de um calçado apropriado e falta de cuidado. Falta de uma pilotagem com experiência e responsabilidade. Tem que ter responsabilidade no trânsito. Daqui a pouquinho eu vou mostrar o acidente que aconteceu lá na Carneiro de Mendonça. Agora você vai ver o acidente ao qual me referi agora há pouco. O motociclista teve parte do dedo do pé decepada após ser atingido pelo pneu de um ônibus. Isso aconteceu na Avenida Carneiro de Mendonça. E recentemente passou por uma mudança no tráfego de veículos. Agora só uma mão, né? Agora só uma mão, a partir das Zé Bastos. Além desta vítima, uma motorista ficou no prejuízo após o carro dela também ser atingido por um segundo pneu, que também soltou do coletivo. Meu Deus do céu, nesse caso aí o motociclista foi muita falta de sorte, né? O pneu saltou, o pneu largou do ônibus, né? Largou do ônibus e atingiu o motociclista e atingiu um carro também que estava lá. Acompanhe aí, vamos lá. O ônibus estava fazendo o mesmo trajeto que esse coletivo está fazendo agora. Estava transitando aqui pela Avenida Carneiro de Mendonça, sentido como quem vai para o Hospital da Mulher. Quando, infelizmente, duas das rodas deste coletivo, que faz a linha do Henrique Jorge, da empresa Santa Cecília, sacaram do veículo, uma delas colidindo com um motociclista que estava fazendo no sentido contrário. Estava indo no sentido Parangaba, a Avenida João Pessoa, e pegou o rapaz de frente. A roda ainda encontra-se aqui mais à frente e o rapaz, infelizmente, teve uma lesão no pé, perdendo parte do dedo, que foi decepada. Parte do dedão do pé direito foi decepada e o rapaz foi encaminhado por uma ambulância do SAMU ao IJF Centro. Olha só a situação, uma cena realmente inusitada, essa que nós estamos registrando, porque o rapaz estava tranquilamente indo para casa, ele que reside no bairro Damas, o rapaz que foi acidentado aqui nesta motocicleta, trata-se de uma pessoa identificada como Alexandro, de 30 anos de idade, estava transitando no sentido contrário do coletivo que faz a linha do Henrique Jorge. Quando os dois pneus traseiros, né, acabaram sacando, um deles atingindo o rapaz aqui de frente e o outro, né, foi
parar dentro da lagoa que fica aqui bem próximo de onde o coletivo, inclusive, está parado. Aqui no chão a gente percebe que existe uma marca, né, indicando realmente que o veículo foi se arrastando até aquele local onde ele encontra-se ali mais à frente parado. O reboque está posicionado lá e eles estão aguardando a chegada da perícia. O senhor estava aqui na hora do acidente? O senhor só chegou depois para controlar aqui a situação, ajudar, né? Mas o rapaz era conhecido de vocês? Alguém conhecia? Ele foi socorrido pelo SAMU mesmo? Foi. A gente conversando aqui com o cidadão, né? Ele que está ajudando aqui a sinalizar a via, porque, né, até o momento nenhum órgão, no caso a AMC ou a perícia, veio aqui para fazer o seu trabalho, para que assim possa liberar o veículo, ser rebocado pelo próprio reboque da empresa e posteriormente tudo possa voltar a ter o seu fluxo normal. A gente vai tentar conversar aqui com outro cidadão que estava aqui no momento em que tudo aconteceu. A gente vai conversar com ele aqui para que ele possa nos passar detalhes a respeito dessa situação. O senhor estava aqui no momento do ocorrido, como foi a situação? Eu tenho umas informações da população que estava presente no momento, que o ônibus vinha sentido centro Henrique Jorge, o rapaz seguia nesta avenida em direção ao bairro Damas, onde ele reside, e quando a roda sacou, deu de encontro com ele. E o rapaz caiu com a moto ali no chão e ele foi parar lá no hospital. É uma situação bem delicada. Observa que aqui na roda, se você ver aqui no detalhe, não tem um parafuso, uma porca nos tarugos da roda. Então supõe-se que o veículo passou por manutenção e a empresa, de uma forma irresponsável, os funcionários não colocaram as peças no lugar. No caso, um erro na montagem dos pneus do veículo. Exatamente. E uma irresponsabilidade que poderia ter custado bastante caro. Se fosse no horário de pico, talvez teria havido um dano maior com a população que trafega aqui pelo local. Sorte esse rapaz também que estava na motocicleta acabou não falecendo. Não, só um ferimento leve no dedo, já foi deslocado para o hospital, passa bem, conforme informações da família. Então o cinegrafista Tony Zé aqui também mostrando no detalhe o outro pneu, que é exatamente o que foi parar ali na lagoa e que foi resgatado pelos funcionários da empresa logo após chegarem aqui nesse ponto, né? Até mesmo de certa forma atrapalhando o trabalho da perícia, porque eles alteraram a situação aqui do acidente, né? E realmente era necessário que eles pudessem visualizar o ponto exato onde os pneus se encontravam para que assim possa traçar uma dinâmica até mesmo com relação à velocidade no qual o condutor estava circulando, apesar de que esses veículos também devem possuir um tacógrafo que indica a velocidade no qual estava, né, dirigindo o veículo, se realmente era a permitida com relação a essa via, a Avenida Carneiro de Mendonça. A gente vai conversar com uma pessoa que estava aqui no local, inclusive o veículo da senhora acabou sendo atingido pelo pneu, né? Isso, foi atingido e eu pensei que fosse um atentado a assalto, né? Como foi exatamente que aconteceu essa situação? Eu estava esperando o sinal abrir, quando vi foi um impacto muito forte na traseira do meu carro. E aí, quando eu vi muita gente correndo atrás, eu pensei que fosse um arrastão, alguma coisa assim. Eu entrei em desespero e segui até chegar em casa. Chegando em casa, guardei o carro e todo mundo ficou desesperado, eu chorando demais. E até então que um amigo chegou lá dizendo que passou por aqui também, que saiu da faculdade e viu esse ônibus parado. Aí a gente veio voado. Eu vim com esse meu amigo também para ver realmente. Eu pensei que fosse um assalto, tava até jogando franelinha, porque ele ficou desesperado, mandando eu parar. E eu não quis parar. Com medo que exatamente fosse uma questão de um assalto. Com medo, então, aí eu agradeci a Deus e guardei. Aí eu vim agora conferir e realmente foi uma roda de um ônibus que saiu, não sei como, né? Não sei como. A senhora estava parada ali no cruzamento com a José Bastos. Isso. Estava nesse cruzamento. Aqui, as imagens do meu carro. Imagens, inclusive, do carro, né? Que foi avariado. Isso. Mas o carro tá vindo aí. Vamos trazer exatamente para que a perícia possa também realizar todo o procedimento com o veículo. Isso mesmo. Situação realmente inusitada. Você nunca imagina que ia passar por uma situação como essa? Nunca. Eu tô até agora super nervosa. Nunca pensei em passar por isso. Aí, a gente está ouvindo aqui o relato da cidadã, né, que também acabou tendo o veículo avariado, né, algumas fotos foram retiradas por parte de amigos que estão, né, ali compartilhando aqui de uns para os outros. O veículo está sendo trazido para cá, é um Ford Fiesta de cor prata, né, os agentes da MC também acabam de chegar para fazer todo o procedimento necessário, né, e realmente chama a atenção o que aconteceu com essa senhora, né, ela estava saindo da faculdade, que fica aqui nas proximidades, na Avenida João Pessoa, se dirigindo para a própria residência, quando estava parada lá no cruzamento aqui da Carneiro de Mendonça com a Avenida José Bastos, um dos pneus, exatamente o que ficou parado ali nas proximidades, né, da lagoa, acabou batendo na traseira do veículo. E ela, ao perceber a movimentação das pessoas correndo atrás da senhora, primeiramente também do pneu do carro, né, ela se assustou, logicamente, não é para menos, não sabia o que estava acontecendo, não sabia do que se tratava, foi um susto muito grande, apenas um impacto na parte traseira do veículo, e ela saiu, arrancou com o carro,
acabou se dirigindo para casa e logo em seguida alguns amigos que estavam saindo também da faculdade informaram a ela que, na verdade, tratava-se de um acidente com o coletivo, né, que faz a linha do Henrique Jorge. Infelizmente, né, eles tiveram esse prejuízo, o rapaz ficou ferido, mas felizmente não foi nada grave, porque você imagina se uma situação dessa acontece no horário de pico, uma avenida bastante movimentada como essa e que inclusive tem um fluxo de motociclista muito intenso. Como nós afirmamos, a perícia ainda vai realizar o trabalho para que assim possa determinar a causa, se foi alguma falha mecânica ou, no caso, alguma falha no momento da montagem do pneu, da roda, porque provavelmente esse veículo passou por uma manutenção. Os funcionários da empresa Santa Cecília disseram que não poderiam passar detalhes a respeito da ocorrência, a empresa não autoriza de passar informações, mas o trabalho da perícia será realizado e eles irão emitir um laudo determinando a causa do acidente, para que assim as pessoas que tiveram prejuízos possam ressarcir, né, procurar seus direitos e assim serem ressarcidas com relação a esses danos sofridos. A nossa produção entrou em contato com a empresa Santa Cecília, que informou que está apurando o caso junto à perícia forense, está dando todo apoio à vítima. Olha, mas esse é o segundo acidente que acontece com ônibus e, ao que tudo indica, foram falhas mecânicas, né? O primeiro foi aquele lá na Serrinha, no dia 18, né? Dia 18 desse mês agora, na Serrinha, quando 20 pessoas, ou mais de 20 pessoas, ficaram feridas num acidente de ônibus. O ônibus, ao que tudo indica, a perícia que deve dizer, mas a informação que a gente recebeu no momento lá que estava fazendo a reportagem, é que a barra da direção do ônibus teria quebrado. O motorista perdeu o controle do veículo, porque quando quebra a barra da direção, acaba o giro do ônibus, ele fica maluco, né? Fica sem giro, fica sem controle de direção, a direção fica sem controle e o ônibus foi de encontro a um muro da residência, derrubou o muro, derrubou parte da residência e 20 pessoas saíram feridas. Agora, na noite de ontem, esse outro ônibus, quando os dois pneus traseiros sacaram do ônibus, atingindo um motociclista e um veículo estava parado no sinal. Quer dizer, 2 ônibus, no intervalo aí de cerca de 10, 12 dias, que apresentam falhas mecânicas e provocam acidente. É bom a Etufor ver como é que está a questão da manutenção dos transportes coletivos. A Justiça do Ceará negou habeas corpus. Eu comecei falando no programa exatamente desse caso, vou repetir para você agora, olha. Você pode ter ligado a televisão agora. A Justiça do Ceará negou habeas corpus para José Davi do Nascimento Oliveira, acusado do tráfico de drogas, associação para o tráfico e formação de quadrilha. Ele também é apontado como integrante do grupo criminoso Primeiro Comando da Capital, PCC, conforme relatora do processo, desembargadora Francisca Adelineide Viana. A prisão do acusado foi mantida para a garantia da ordem pública, porque primeiro o advogado dele pediu habeas corpus junto ao juiz da primeira instância, o juiz negou, recorreu ao tribunal e a desembargadora também agora negou. De acordo com os autos, José Davi foi preso em flagrante no dia 23 de junho desse ano, juntamente com outros 31 acusados. Policiais receberam informações de que o grupo iria se reunir em um sítio no município de Maracanaú, região metropolitana. A equipe se encaminhou até lá e fez a abordagem. Houve troca de tiros e 32 pessoas foram presas. No imóvel foram apreendidos, olha só, pistola, .40, uma metralhadora artesanal, um carregador, 11 munições de calibre .40, 38 munições calibre 9mm e outras 50 munições. Também foram encontrados 23 celulares e drogas. E a polícia disse que eles, na verdade, estavam se reunindo. Seria aquele grupo, 32 pessoas, parte de uma chamada célula do PCC. E estariam ali planejando ações como assaltos a banco e planejando também homicídios de desafetos e inimigos. Todo mundo preso. Esse daí tentou um habeas corpus junto ao juiz, foi negado e agora o tribunal também negou e ele vai continuar preso. Trafegar pela CE 292 no trecho que corta o município do Crato, no Cariri, requer muita atenção, atenção redobrada. Atenção, pessoal, você que mora aí no interior, você que mora em Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Jardins, a área aí do Cariri cearense. A pista apresenta falhas que colocam em risco a segurança dos motoristas, a segurança dos pedestres.
esse ano já foram registrados vários acidentes no local. Alguns com morte, hein? Atenção! Marcas no corpo, prejuízo no bolso. Leonardo perdeu o controle da moto quando trafegava neste trecho da CE 292 nas Guaribas, próximo ao Instituto Federal, no Crato. As ondulações, quando eu vinha descendo aí, não vinha nem tanta velocidade, mas aí a moto dá um galope aí no asfalto. Se eu não tivesse de capacete... Poderia ter morrido. Exatamente. Essas ondulações colocam em risco a vida de condutores e daqueles que estão às margens da rodovia. Este bar já foi invadido por um caminhão. Faltou pouco para uma tragédia. O caminhão sem freio desceu e bateu dentro de casa e derrubou tudo. A menina que morava comigo foi pro hospital. Aí os outros povos foi ferimento leve. Além do asfalto não ser nivelado, falta acostamento. A pista é considerada estreita para o tráfego intenso de veículos que vêm e vão de municípios do Cariri Cearense e de estados vizinhos. Geralmente, os condutores que não conhecem o trajeto abusam do limite de velocidade e fazem ultrapassagens proibidas, como esta que flagramos numa descida de faixa dupla contínua. Esta é a terceira vez em um ano que a nossa equipe de reportagem mostra o perigo na estrada. Os acidentes não param de acontecer. Na semana passada, o motorista capotou o carro e caiu em uma ribanceira. Segundo a polícia, ele não conseguiu segurar a direção ao passar pelo desnivelamento asfáltico. Não houve morte neste caso. Nós estávamos aqui, esses dias o caminhão que desceu sem freio matou 5 pessoas aqui. Está com uns 6 meses. Aí teve aquele ali e os outros que a gente socorre aqui direto. De acordo com a assessoria de imprensa do Departamento Estadual de Rodovias, os problemas mostrados na reportagem serão resolvidos com a restauração da CE 292 no trecho Crato-Nova Olinda, com acesso a Santa Fé. As obras começam, segundo a assessoria, começam em setembro. Mas aí nas imagens você vê, um momentozinho que a nossa equipe de reportagem estava por lá, a gente vê um flagrante desrespeito, né? É fácil, muito comum, muito frequente o desrespeito à faixa contínua, não é? As pessoas fazendo ultrapassagens em locais proibidos, fazendo ultrapassagem nas faixas contínuas. Olha só, isso é faixa contínua, não pode fazer ultrapassagem. E aí é fácil você ver. Daqui a pouco vai ver outra. Olha só, fazendo ultrapassagem em faixa contínua, rapaz. Isso aí é um perigo, por quê? Porque os acidentes mais graves que acontecem nas estradas são justamente aqueles em que os carros batem de frente. E quando isso acontece? Quando geralmente o motorista desobedeceu a essa regra, a proibição de ultrapassagem. Tem a faixa contínua lá, indicando que aquele local é proibido ultrapassagem e o motorista insiste em infringir a lei de trânsito, insiste em desrespeitar a vida. E esse tipo de infração subiu muito, a multa cresceu demais, por quê? Porque é uma das principais causas de acidentes com mortes nas estradas. Agora vamos novamente acompanhar o trânsito na noite desta quinta-feira, Avenida Leste-Oeste, às 7h02 na Grande Fortaleza. Noite bonita de quinta-feira, hein? Noite bonita de quinta-feira, trânsito tranquilo na Avenida Leste-Oeste. A movimentação intensa de veículos não há nesse momento agora. Trânsito muito tranquilo na Avenida Leste-Oeste. Vamos ver outro ponto, a Avenida da Universidade, aí bem ao lado da Universidade Federal do Ceará, no campus do Benfica, trânsito fluindo normalmente. O sinal cortou aí o sinal, a imagem congelou porque o sinal cortou. Mas o trânsito tranquilo, né? Trânsito tranquilo aí na Avenida da Universidade. Ainda hoje no Rota você vai ver ex-presidiário executado no Mudubim, periferia de Fortaleza. Daqui a pouquinho eu trago os detalhes. Aguarde. Informação de terceiros que se encontravam aqui, que não querem se identificar, é que ele se encontrava jogando sinuca, né, e chegou uma pessoa, um magro, com camisa clara. Ele conseguiu chamar a atenção dele, até mais ou menos no meio da pista. E quando ele se aproximou dessa pessoa efetuou 6 disparos contra ele. Crime de execução no bairro Mudubim. A vítima, Matheus Saraiva de Aguiar, havia saído há pouco mais de 2 semanas da CPPL-3. Pouco mais de 2 semanas. Durante esse período curto de liberdade, ele gostava muito de ficar no bar, jogando sinuca. Olha a vida de um egresso do sistema penitenciário. Ociosidade, não tem trabalho,
e risco de morrer a qualquer momento, risco de ser assassinado. Foi o que aconteceu com ele. Na noite desta quarta-feira, ele estava nesta rotina, no bar, jogando sinuca. Foi chamado por um homem. Mateus foi até aquele homem que o chamava e sacou uma arma, efetuando 6 disparos contra o ex-detento e respondia a 2 homicídios, além de vários assaltos, totalizando aí uma ficha criminal de cerca de 10 registros. Extensa ficha criminal. Em liberdade, na ociosidade, não procurou recuperação também. Um homem com uma ficha dessa, né? Acompanhei, vamos lá. Foi exatamente no cruzamento dessas ruas. É a rua N com a rua S do Planalto do Mundo que um homem foi executado. A gente observa já a movimentação, muitas pessoas vieram para o local, principalmente por conta de um crime que chama atenção, logicamente, e inclusive a área foi isolada. O caminho que nós vamos fazer foi o caminho de que esse homem fez antes de ser assassinado. Ele chegou, ele que mora aqui nas proximidades, ele entrou aqui neste bar e, segundo informações, cuidado com os degraus, Ícaro. Segundo informações, ele estava jogando sinuca aqui com os amigos, quando uma pessoa que até o momento não foi identificada o chamou exatamente para aquele ponto onde ele foi assassinado. E lá a população chegou a ouvir 6 disparos. O homem que chegou a pé, segundo informações, e já foi embora. Um detalhe que é importante, que inclusive a vítima está com um taco de sinuca próximo ao corpo dele. Ele estava jogando quando o acusado o chamou para aquele local. Certamente a vítima não sabia do que se tratava e ele o executou. Ele já foi identificado, trata-se de Mateus Saraiva de Aguiar, de 32 anos de idade. Eu vou conversar com o Sargento Ricardo, que tem mais informações a respeito desse caso, da Polícia Militar. A primeira companhia do 6º Batalhão está aqui no local onde foi feito todo o isolamento da área, que eles aguardam a chegada da perícia e divisão de homicídio de Rabecão. Sargento, quais são as informações que o senhor conseguiu coletar aqui com populares ou familiares que devem ter chegado aqui na cena do crime? Quando nós chegamos, foi para uma lesão à bala, o corpo já se encontrava ao solo, nesse estado aí. Informação de terceiros que se encontravam aqui, que não querem se identificar, é que ele se encontrava jogando sinuca, e chegou uma pessoa, um magro, com camisa clara, ele conseguiu chamar a atenção dele, até mais ou menos no meio da pista, e quando ele se aproximou dessa pessoa efetuou 6 disparos contra ele. Agora, a motivação, sargento. O senhor estava me falando aqui do histórico desse rapaz, ele que tem uma longa vida já no mundo do crime, né? Tem. Ele tem, apesar uma idade mediana, 32 anos, mas segundo a CIOPS ali, nós fomos puxar o currículo dele ali, né? Ele tem 2 homicídios, tem assalto, tem furto, tem crime de trânsito, enfim, tem por volta de 8 a 10 crimes. E até de certa forma, ninguém sabe afirmar por qual desses motivos ele tenha sido assassinado, se foi um crime de vingança, se foi por conta do envolvimento dele com o mundo do crime. É uma investigação que tem que ser apurada aqui no local, logicamente desenvolvida aí ao longo, né, dos dias. Isso, estamos aguardando aí, né, as autoridades aí competentes, a DHPP e perícia, e com certeza eles vão investigar isso aí, apesar dele estar com poucos dias que saiu do presídio, né? Está com 2 semanas só que saiu do presídio. Aí, se você for analisar, a maioria dos homicídios que está acontecendo, coincidência ou não, o pessoal é recém-saído de presídios. Muitos homicídios que estão acontecendo em Fortaleza, o pessoal está com poucos dias que sai do presídio. Esse rapaz, ele morava aqui nas proximidades, sargento? A mãe dele morava aqui nessa rua mesmo, né? Os pais dele moram aqui a 50 metros da onde ele caiu morto. A 50 metros. Inclusive a mãe dele já esteve no local, o irmão dele, né? E mora aqui a poucos metros. Procedimento, aguarda a perícia, Rabecão, divisão de homicídio, sargento? Isso. Procedimento é o de sempre, né? Ok, muito obrigado, sargento, pelas informações. Tá aí. Foi consultar a vida desse rapaz de 32 anos de idade, um rapaz novo. E ele já responde 2 homicídios, formação de quadrilha, crime de trânsito, tráfico, assalto, furto, ou seja, uma longa e uma extensa ficha criminal. Mas
só cabe à divisão de homicídios, que é a delegacia responsável por essas investigações, apontar realmente qual foi o real motivo desse rapaz ter sido assassinado. Vale ressaltar que há apenas 15 dias que ele estava desfrutando de sua liberdade e hoje estava aqui jogando com amigos, provavelmente conhecidos dele, até porque os pais dele moram aqui bem próximo do local onde ele foi assassinado. Então a divisão vai ter que investigar e saber realmente o real motivo desse homem ter sido assassinado. Será se os 2 homicídios que ele cometeu, só agora as pessoas que estão sofrendo com isso até hoje vieram se vingar? Ninguém sabe, é um caso que tem que ser investigado. Então a divisão de homicídio foi acionada, perícia para identificar realmente se foram esses 6 disparos efetuados, se os 6 disparos realmente atingiram a vítima. E, logicamente, o rabecão, ao término de toda a perícia, de todos os levantamentos, o corpo desse rapaz vai ser levado aqui do local. Um rapaz que recentemente saiu da CPPL-3, foi assassinado aqui no Planalto Mundubim, para ser mais preciso, entre as ruas N e S, rapaz de 32 anos de idade. Matheus Saraiva de Aiguiar foi assassinado exatamente naquele local. Olha, um carro modelo Siena, 4 portas de cor prata, foi tomado de assalto no bairro Messejana, à noite desta quarta-feira. Quem tiver informações sobre esse veículo, pode ligar para... os telefones aí na tela, deixa eu dizer a placa aqui, ó. A placa do veículo, ORN, de nada, 7024. E os telefones aí de contato, os telefones de contatos, 0 operador 85 98636 8044. 98636 8044. Por falar em roubo de veículos, câmeras de segurança flagraram a ação de um ladrão de moto no bairro Cristo Redentor, em Fortaleza. O proprietário estacionou o veículo na frente da casa da namorada e, quando voltou para buscar, percebeu o furto. O suspeito usou uma chave Mich, que é uma chave falsa, né? Ele escondia debaixo do chinelo para destravar e levar a moto. Acompanhe, vamos lá. O fato aconteceu no último domingo por volta das 9h15 da manhã. O rapaz, ele estava na residência de sua companheira e após ele ter dormido, quando ele desceu, não viu mais a moto. Ele foi atrás de imagens para saber o que tinha acontecido, se realmente tinha acontecido o furto, e foi confirmado. Eu vou conversar com ele. Enquanto eu converso com ele, que ele prefere não se identificar, nós vamos ver as imagens de como tudo aconteceu. Nas imagens que a gente pode observar, quando você desceu, você tomou logo um susto, né? Isso, eu peguei e saí, tinha saído à noite. Quando eu cheguei pela manhã, pelo horário, devido ao horário, né, 7 horas da manhã, cheguei, achei que não tinha risco de acontecer alguma coisa. Peguei, deixei a moto na calçada, travei e subi. Quando eu peguei, cochilei, quando me acordei umas 11 horas da manhã, procurei a moto, não estava mais no local. Quando eu fui lá nas imagens, dá pra ver o cara, chega como se morasse na casa, né? Chega com o telefone no ouvido e tal. Aí ele vai no portão, quando estivesse chamando alguém, para despistar alguém passando na rua. E ele se abaixa, você vê que ele se abaixa e tira a chave Mich debaixo da chinela dele. Encosta na moto, destrava. Aí liga ela e sai empurrando ela umas 3, 4 casas lá na frente. Ele liga ela, não liga ela não, lá em frente. Sai em cima dela, da moto. Quando ele chega ao encontro ao Golf, que estava lá na frente, dando um apoio a ele, com mais 2, nas imagens dá para ver 2 caras dentro. Ele vai ligar a moto e sai a ela de encontro, entrando no sentido Álvaro N, aproximadamente por ali, pelo lado. E até hoje você não teve nenhuma informação a respeito da sua moto? Não, até agora não. Até agora nada de suspeito, não. Bom, a expectativa da vítima é que, com a divulgação das imagens, pode ser que alguém consiga identificar a sua moto. O fato aconteceu ali na Avenida Francisco Sá, no bairro Cristo Redentor. Você pôde ver a ação desse rapaz que acabou furtando essa moto. Parece um profissional. Ele tira a chave Mich debaixo de sua chinela, destrava a moto e sai naturalmente. Existia um veículo, o que dá para identificar através das imagens, um Golf preto. O que esse rapaz é o que dá o suporte a esse homem que comete essas práticas de furto. Então, se você tiver alguma informação, é uma Fan moto preta 125 de placa NUN 4181. Ligue para o 190 e ajude esse rapaz a recuperar o seu bem. Vamos acompanhar o trânsito agora mais uma vez. Avenida Jornalista Tomás Coelho, às 19h20, quase 20 minutos, na Grande Fortaleza. Noite bonita de quinta-feira. Noite bonita, e você está vendo aí o trânsito bem ao lado do terminal de Messejana.
trânsito movimentando-se normalmente, apesar de certa movimentação aí intensa e tal, mas fluindo, né? Fluindo normalmente. Mais à frente, lá pro lado ali já do centro de Messejana, se encaminhando para o centro de Messejana, aí o motorista vai pegar aquela tradicional lentidão, porque o centro ali de Messejana sempre é muito complicado em termos de trânsito no horário de rush. Agora, Avenida Carapinima. Avenida Carapinima é um trânsito... Não, essa daí é a Carapinima. Essa sim é a Carapinima. Você está vendo aí trânsito tranquilo a essa hora na Carapinima. Trânsito muito tranquilo na Avenida Carapinima, bem ao lado aí do campus do Benfica, da Universidade Federal do Ceará. Agora são 7h20 da noite desta quinta-feira. Veja no último bloco do Rota, traficante é preso em Messejana, Grande Messejana. Daqui a pouquinho os detalhes, aguarde. Arivânio Gomes da Silva, de 30 anos, foi preso em casa em Messejana, acusado do tráfico de drogas. Com ele foram apreendidos cadernos com anotações que indicam uma comercialização milionária de entorpecentes. O acusado tinha ainda um mandado de prisão em aberto pelo assassinato de outro traficante da área. O detalhe é que ele tentou subornar os policiais militares, oferecendo aos policiais um revólver calibre 38. Acompanhei, vamos lá. Essa arma que você observa, esse revólver 38, ele foi apreendido pela Polícia Militar e trazido para o 6º Distrito Policial. Mas veja só, essa arma foi oferecida para a Polícia Militar não trazer esse rapaz aqui para esta delegacia e nem dar voz de prisão nele. Você sabe por quê? Porque ele foi identificado como sendo o Neném Maguinho, que é um antigo conhecido aqui desta delegacia. Ele já responde por 3 tráficos de drogas, já responde por homicídio. E para você ter ideia do que esse rapaz já fez, esse homicídio que aconteceu em 2015, em setembro, ele matou outro traficante por conta da disputa. Mas a Polícia Militar fez todo o trabalho e foi até a residência dele. Na residência, a Polícia Militar identificou essas cadernetas. Se você prestar atenção nas anotações, veja só os valores. 345 mil reais, nessa aqui, Gilson, 305 mil reais, são quantias bem altas. Ou seja, o que caracteriza que esse homem é um dos grandes traficantes, se não um dos maiores traficantes aqui da região da Messejana. Ele foi identificado como Arivânio Gomes da Silva, de 30 anos de idade. Vou conversar com o delegado Osmar Berto, que tem mais informações. Delegado, esse rapaz já é um homem identificado que já vinha sendo investigado por vocês. Exatamente. Então, logo nós assumimos aqui a área integrada de segurança 4, no comando da Polícia Civil, nós passamos a mapear todas as rotas de tráfico aqui da região e identificar quem eram os traficantes. Todo esse trabalho foi feito, inclusive, com o apoio da população, que passou a nos fomentar, através de denúncias anônimas, apontando quem seriam essas pessoas. Nós passamos a investigar e logo no início, a pessoa do Arivânio despontou como sendo um dos grandes traficantes com área de atuação mais voltada aqui para a região da Palpina. E aí ele já era investigado em outros inquéritos policiais, quando em setembro do ano passado ele praticou o homicídio contra a pessoa de Osés. O Osés também outro traficante que já despontava à época como um dos que estava auferindo bastantes lucros aqui na região da Palpina. Então há o confronto entre duas comunidades aqui na região da Palpina, o Parque Elizabeth e o Parque Itamaraty, onde esses traficantes, eles já há alguns anos, eles se degladiam em busca do controle, do monopólio do tráfico de drogas aqui na região. A partir do momento que o Arivânio foi devidamente identificado no homicídio do Osés, nós pedimos a prisão dele, o Poder Judiciário decretou, e na terça-feira à noite uma viatura da Polícia Militar acabou abordando esse veículo onde ele se encontrava, coincidentemente, e aí, após feito algumas consultas, descobriu-se que na verdade se tratava da pessoa do traficante conhecido por Neném Maguinho. Delegado, interessante que o fato aconteceu na terça-feira à noite. A polícia continuou fazendo o trabalho. Na residência do Arivânio, conhecido como Neném Maguinho, foram encontradas essas cadernetas, mas não só essas cadernetas, delegado. Também foi encontrada uma quantia em dinheiro. Ele que estava com a namorada, ele chegou a alegar outra coisa, né? Exatamente. Na verdade, as cadernetas estavam em poder dele no interior do veículo. E aí, tão logo os policiais observaram, todos esses valores contidos nas cadernetas, perceberam que se tratava de uma contabilidade relativa ao tráfico de drogas. E então a diligência foi contínua, foram até a residência a qual ele mesmo apontou como sendo sua, e no local acabaram apreendendo uma quantia acima de 10 mil reais.
Essa quantia, no momento que foi apreendida, a menor que se acompanhava dele informou que era dela, que ela vendia algumas confecções, e esse caso foi apresentado na Delegacia da Criança e do Adolescente por conta de envolver uma menor de idade. A quantia em dinheiro acabou sendo apreendida na própria Delegacia da Criança e do Adolescente, mas por todo o aparato, por toda a robustez escolhida durante a investigação, não só da autuação em flagrante, mas dos próprios antecedentes que já correm aqui na delegacia do 6º DP, não resta dúvida que essa quantia também é oriunda do tráfico de drogas. Delegado, interessante que ele ainda tentou comprar a polícia com esse revólver 38, foi esperto, mandou deixar o revólver em outro local dos seus comparsas. Mas isso aqui, ele tentou comprar a polícia militar, né? Exatamente. Essa atitude dele acabou resultando na autuação dele em flagrante por mais um crime que é justamente o de corrupção ativa, né? Então ele foi autuado tanto pela associação ao tráfico, pela corrupção ativa, pelo porte ilegal de arma e ainda por desobedecer a ordem policial, que ele ainda empreendeu fuga. Ou seja, foi uma série de artigos que recaíram sobre a sua pessoa no momento da autuação em flagrante. Contra ele ainda pesava esse mandato, né, doutor? Justamente, um mandado de prisão em virtude do assassinato do senhor Osésio Pereira de Lima, que era conhecido como Doca, que atuava aqui na região da Palpina. Vou chamar aqui a atenção de novo, Gilson. Dia 3/8/2016, ou seja, dia 3 de agosto, olha a contabilidade, R$305 mil. Aqui ao lado, Gilson. 17/8, pouco depois, veja só as quantias, 394 mil, menos 300 mil já foi para algum lugar, ou seja, esse homem com certeza é um grande traficante aqui da área, que agora foi preso pelos policiais e está à disposição da justiça. E assim foi mais um Rota 22. Muito obrigado, sua honrosa companhia. Para você, um forte abraço e até nosso próximo programa, se Deus quiser.